TEP11, o Fundo de Lajes Corporativas da Telos Properties. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 6 de junho de 2025. O fundo que aumentou um pouco a distribuição neste mês, mas na sequência, já para o segundo semestre de 2025, haverá uma queda da redução, mas para o primeiro semestre de 2026, esta distribuição será aumentada. Vamos então ver como se dará esta situação, continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo o investimento em lajes corporativas focadas aqui na aquisição de imóveis. Iniciou as operações em 2019, tem a cota patrimonial a R$ 96,65, um valor patrimonial de 408 milhões, 29 mil cotistas. A última distribuição, veremos adiante, 95 centavos, zerado de vacância física e 2,32% de vacância financeira. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o TEP11 cota na B3 a R$ 81,80, fazendo um P sobre VP de 0,85, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,10%. A cotação chegou lá aos R$ 87,45, agora em maio de 2025, batendo uma recuperação lá de dezembro de 2024, quando chegou aos R$ 67,78. O mercado bastante estressado e com bastante medo aí das lajes corporativas. Esta recuperação no mercado secundário propiciou aqui ao fundo uma recuperação em relação à rentabilidade. No período, ele superou um pouco o CDI, chegando lá aos 26,29%, versus o CDI 24,96%. A última distribuição será agora de 95 centavos, paga no dia 13 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,14, anual de 12,78%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em TEP11 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.262,90, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta aqui o atual momento do fundo, que ele completou 21 meses consecutivos aí sem vacância física, o que é muito positivo. Em relação aqui ao guidance para o primeiro semestre de 2026, notícia positiva, a gestão destaca aqui que essa distribuição será a mais elevada da história do fundo, o que é muito positivo, e para o segundo semestre de 2025, a distribuição já incorpora os efeitos da venda lá da loja do edifício Torre Sul. Houve aqui também uma Assembleia Geral Extraordinária com aprovação lá da pauta, que deliberou a transferência da administração aqui do fundo da BR Trust para o BTG Pactual. Em relação à atualização do portfólio, o edifício Passarelli foi contratada aí a implementação do sistema de acesso facial nas catracas da área terra. Para o edifício Torre Sul foi contratada a modernização lá do circuito de câmeras interno. Em relação ao edifício Fujitsu, em abril, houve a arrecadação dos recursos pelos proprietários para viabilizar as melhorias e os investimentos aprovados em assembleia lá em relação ao imóvel. Para o Faria Lima 1355, foi iniciada a implementação de novo sistema de ar-condicionado para o lobby térreo, e para o edifício GPA segue lá o acompanhamento do reforço estrutural, que a gestão não detalha aqui em que situação se encontra, né? Nos primeiros vídeos aqui do canal em relação ao TEP, falávamos sobre isso, e até então, já passado aí quase um ano, o reforço estrutural, esta reforma lá no GPA ainda persiste e a gestão não desenrola, não comenta aqui em que situação está esta obra lá no edifício. Em relação à distribuição, segue lá 95 centavos, equivalente a 118% do CDI líquido. Agora, pessoal, em relação àquilo que comentávamos no início do vídeo, a distribuição cresceu um pouquinho e há aí uma previsão de um pequeno aumento para o final agora do semestre de 2025, primeiro semestre, saindo lá de 95 centavos agora para R$ 1,05, tá? Ficando o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10, mas na sequência agora para o segundo semestre de 2025, há uma queda na previsão do guidance, tá? Para 72 centavos na banda inferior e 76 centavos na banda superior. É bem provável que a distribuição agora para o segundo semestre de 2025 fica lá entre os 74 centavos. Mas logo na sequência, no primeiro semestre de 2026, a gestão projeta aqui um guidance entre R$ 1,25 e R$ 1,35. Então,
bora ficar atento aí a esta movimentação da gestão, porque ela decresce, ela segura um pouco os resultados agora no segundo semestre de 2025, mas já majora a distribuição lá para o primeiro semestre de 2026, vindo esta nova projeção de R$ 1,25 e R$ 1,35 já para na distribuição de fevereiro de 2026. Em relação à DRE do fundo, ele fez aqui um total de receitas de 3.475.000, subtraídas as despesas de 1.850.000, chegando ao resultado total de 2.390.000, dos quais ele distribuiu 95 centavos. O resultado gerado foi de apenas 57 centavos por cota, e a reserva acumulada não distribuída, que era lá de R$ 1,29, passou agora a ser apenas de 90 centavos por cota. Então, consumindo um pouquinho das reservas, mas ainda num patamar bem considerável de 90 centavos. Em relação à composição patrimonial aqui do fundo, ele tem 464 milhões em imóveis, 24 milhões em caixa, 71 milhões aqui a receber de vendas de imóveis, mas ele tem aqui aproximadamente 150 milhões entre CRIs a pagar e também obrigações a pagar de aquisição de imóveis, sendo as parcelas de 10 milhões lá para a aquisição do Faria Lima 1355, tem aqui também uma parcela de 29 milhões para o GPA e na sequência lá para março de 2026, uma parcela de 10 milhões lá do Faria Lima 1355. Nas parcelas a receber, ele tem aqui aproximadamente 60 milhões da parcela do CSL. Em relação ao fluxo de caixa projetado aqui do fundo, pessoal, ele chega num valor aproximado de 80 milhões lá em fevereiro de 2026 e, segundo a gestão, as projeções indicam que o fundo possui uma capacidade financeira para honrar integralmente seus compromissos até agosto de 2027, sem a necessidade de novas emissões de cotas ou desinvestimento de ativos. Apesar disso, pessoal, a gestão comenta aqui que segue avaliando a realização de uma nova emissão visando a expansão patrimonial do fundo. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação, que pode vir emissão, apesar da gestão destacar lá que permanece com possibilidade de honrar integralmente seus compromissos até agosto de 2027. E também, lá para fevereiro de 2026, um aumento na projeção da distribuição de dividendos. Em relação à amortização de dívidas, ela segue lá até agosto de 2027 com projeções de honrar integralmente, como vemos aqui destacado, e inicia em julho de 2026 a amortização destas dívidas. Então, apesar da gestão projetar um aumento da distribuição no primeiro semestre de 2026, o segundo semestre de 2026 indica aí também uma queda na distribuição do fundo, tá? Então, importantíssimo e não se empolgar tanto assim. Em relação à vacância física do fundo, ela segue zerada aqui para todos os seus 5 imóveis. Em relação à exposição por setor, ele segue lá dominando com o varejo, 24,8%, mas ele tem 21,5% de tecnologia e 21% de agroindústria. A maior receita por ativo aqui do fundo é a Torre Sul, mas ele segue com o GPA 25% e o Faria Lima 21%. Em relação à indexação dos ajustes aqui dos contratos, ele tem 90% indexados lá ao IPCA, mais 8,4% aqui para o IGPM. 3% das receitas agora vencendo em 2025, para junho agora de 2025, 17% de reajustes, prazo médio dos contratos de 5,9 anos. Em relação à vacância, como comentamos, ela segue zerada e a vacância financeira lá na ordem de 2,3%. Ele tem uma receita potencial de 3 milhões e meio, formando aí 3 milhões e 300 de receita de locação. Em relação ao passivo financeiro contratado, ele tem a ordem aí de 95, 100 milhões para pagar em relação aos CRIs da Fujitsu e também aos CRIs do GPA, fazendo hoje uma alavancagem na ordem de 23,9%. Então, importantíssimo o cotista ficar atento a este nível de alavancagem, porque, apesar de ser uma alavancagem controlada, ela já segue aqui com os padrões considerados altos aqui no canal, porque não gostamos de exposição de alavancagem superior a 10%. Em relação ao cronograma de amortização das dívidas, ele segue aqui para 2026 na casa de 2 milhões e 100 para o CRI da Fujitsu, mas lá em 2027 ele já começa a pagar o CRI da GPA na casa de 8 milhões e 700. Em relação ao volume médio na B3, 684 mil,
segue lá com 29 mil cotistas e o P sobre VP lá na casa de 0,9%. Por fim, em relação à rentabilidade aqui do fundo, pessoal, ele segue inferior lá ao CDI. No período, enquanto o IFIX deu 29,68%, o TEP deu 35,7% e os TDI 61,12%, tá? Lembrando que para maio de 2025, a variação do fundo foi negativa de 5,5%, enquanto o IFIX deu 1,44% e o CDI líquido 0,97%. Em relação aqui o histórico de rentabilidade para maio, deu uma rentabilidade negativa líquida de 4,43% versus do IFIX de 1,44%. No período desde 2019, do início das operações aqui do fundo até 2025, a distribuição teve um crescimento de 21,22%, fazendo na média aí de um P sobre VP 0,67, um yield anualizado de 11,08%. Perfeito, pessoal. De TEP11 é basicamente isso. Bora ficar atentos aí à queda de distribuição. Este aumento de distribuição agora, neste mês, ele é pontual. Na sequência, para o segundo semestre de 2025, vem queda na distribuição e também lá no primeiro semestre de 2026, uma majoração considerável na distribuição de dividendos, chegando lá na casa de R$ 1,30 por cota. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Para ter um abraço a todos. Até mais.